Bom dia a todos, irmãos e irmãs do grupo de oração. Tudo posso naquele que me fortalece, todos aqueles que irão acompanhar esse pequeno vídeo do Evangelho de hoje, dia 15 de abril de 2020. Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. Uma passagem bem conhecida. Se você quiser pegar e ler a sua palavra antes de ouvir, é os discípulos de Emaús. Eram 2 discípulos que estavam em Jerusalém e após a morte e crucificação de Jesus retornavam para Emaús, uma cidade que fica em torno de 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Os discípulos, comumente na liturgia pelos estudos, nos falam que era Cleófas e Maria de Cleófas, né? A Maria que estava, uma das Marias que estavam aos pés da cruz de Jesus. Estavam voltando para a sua cidade, desanimado, triste, porque esperavam um Jesus vitorioso, mas estavam abatidos porque Jesus tinha morrido. E Jesus já havia ressuscitado e eles nem sabiam disso. Jesus se aproxima desses discípulos desanimados e começa a caminhar perto deles. Jesus pergunta, ouve o que eles têm a falar e Jesus pergunta: por que estás triste, desanimado? Eles não ainda respondem: só você não sabe que Jesus morreu. E Jesus começa a explicar para eles sobre as Escrituras, começa a conversar. Quando estão chegando na sua casa, Jesus faz que vai continuar a caminhada e eles chamam a Jesus para entrar na sua casa, para jantar com eles e falam: fica conosco. E Jesus aceita esse convite. E quando Jesus vai partir o pão, então os discípulos de Emaús reconhecem Jesus, reconhecem o Cristo ressuscitado. Eles caminhavam até aquele tempo somente com o pensamento mundano, somente com a semente humana. Não conseguiam visualizar que Jesus poderia ressuscitar. Não conseguiam visualizar que Jesus estava ressuscitado. Só conseguem reconhecer que Jesus é o próprio Jesus no partir do pão. Após esse momento, voltam para Jerusalém para anunciar que também tinham visto Jesus ressuscitado. Isso se reflete muitas vezes na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Nessa quarentena, onde estamos dentro de casa, onde muitas vezes ficamos desanimados, ficamos abatidos, ficamos tristes, não entendemos os propósitos disso que acontece na nossa vida. Muitas vezes são nossas dificuldades familiares, dificuldades financeiras, nossa falta de vontade de orar, nossa falta de vontade de ir num grupo de oração, de ir na celebração da missa. E acabamos nos esfriando e deixamos de reconhecer Jesus, que caminha ao nosso lado, que está junto de nós, que está em todos os momentos a caminhar conosco. E sempre está à espera. À espera do quê, Rafael? À espera de que, assim como os discípulos de Emaús chamaram: vem, fica conosco, já é tarde. Jesus está à espera que a gente chame Ele para entrar no nosso coração, para entrar na nossa vida, para que Ele possa então agir e que a gente possa ver o mover de Deus em nossa vida, em nossas famílias. Jesus, desde sempre, para todo sempre, não é um Deus que impõe, é um Deus que propõe. Em Apocalipse vai dizer que estou à porta e bato, se abrires, entrarei, ceareis contigo e tu cearás comigo. E assim é na nossa vida. Enquanto estamos caminhando, estamos vivendo a nossa vida dia a dia, Jesus está ao nosso lado, assim como estava nos discípulos de Emaús. Mas quando os discípulos chamaram para Jesus: fica conosco, já é tarde, quando foram partir o pão, reconheceram a Jesus. Esse é um dos ensinamentos dessa passagem. Independente do momento que estamos vivendo, de tristezas, alegrias, tribulações, devemos convidar Jesus: fica conosco, Senhor. Fica com a nossa família, fica com a minha vida, fica dentro do meu coração. Aí sim, vemos e reconhecemos o agir de Deus, para que possamos partir adiante. Os discípulos, quando reconheceram Jesus, partiram a anunciar que Jesus estava ressuscitado em Jerusalém. Toda a missão, todo o evangelizar, todo o servir a Deus nasce do encontro pessoal com Deus. Nasce do encontro com esse Jesus. Enquanto caminharmos somente olhando para nós, para os nossos umbigos, para as nossas vidas, com um olhar fechado, não veremos então a graça de Deus. Não veremos o agir de Deus e esse Deus que caminha conosco. Mas quando alargamos a nossa visão e abrimos o nosso coração a Deus, Deus entra no nosso coração e Deus faz a sua obra. E Deus faz com que possamos mais do que ver, possamos sentir esse Deus dentro de nós, possamos
moldar as nossas atitudes, o nosso caminhar, o nosso viver, o nosso buscar, a nossa visão de mundo passa a ser diferente. Porque temos um pouco do olhar de Deus. Um pouco por quê, Rafael? Porque somos limitados, somos humanos, somos pecadores. Mas esse pouco do olhar de Deus que tem já é muito. Já muda e nos transforma por completo. Que possamos nós, eu e você, ser como esses discípulos de Emaús. Não o discípulo triste, abatido, desanimado, mas o discípulo que tem um encontro com o Mestre. O servo que tem um encontro com o Senhor. O cristão que tem um encontro com Cristo. Pois de nada adianta ser um discípulo que caminha se vivemos apenas na tristeza, na desesperança. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo é aquele que caminha com Jesus, é aquele que leva alegria, que leva esperança, que leva a palavra de Deus, o conforto de Deus, aonde há essa necessidade. Que nesse dia, nessa quarta-feira, possamos tomar posse dessa palavra, que possamos convidar, assim como o discípulo de Emaús convidou a Jesus Cristo, fica conosco, fica dentro do nosso coração, Jesus fica dentro da nossa vida, fica conosco, entre e sei